Eu quero falar para vocês sobre o governo mundial. Ou melhor ainda, o governo do universo. Quem está governando? Cristo. Ele governa para sempre. Ele recebeu toda a autoridade do Pai ao terminar a obra dele na terra, porque Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e hoje ele está reinando, né? E ele voltará para estabelecer o seu governo também na terra e além dela por todo o universo. Nós sabemos pela Bíblia que vai vir um governo mundial, que vai tomar autoridade sobre todos os povos, tribos, línguas e nações, né? E o palco desse governo mundial tem sido montado. Tenho falado em outros vídeos sobre isso, né? Mas eu tenho dito também que quem domina é o céu, né? O maior rei que já pisou, o maior governo, o maior reinado, o maior império que já houve na face da terra foi o Império Babilônico, cujo principal rei foi Nabucodonosor. Na estátua de Daniel, no sonho que Nabucodonosor teve, está no livro de Daniel, a estátua Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Aí vem outros impérios, mas Nabucodonosor, uma certa época da vida dele, ele ficou tão orgulhoso, né, que ele recebeu um juízo de Deus e ficou 7 anos afastado do governo, porque ele foi literalmente comer grama com os animais. Ele ficou uma espécie de loucura. E nesse intervalo, quando ele tem um sonho que falava sobre isso, ele vai até Daniel e Daniel lhe diz que ele botasse fim aos pecados dele, porque de outro modo ele vai sofrer 7 anos de juízo até que ele aprenda que o céu domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, queridos, o céu reina, o céu domina. Ele vai permitir, né, que o anticristo se levante nos últimos dias, e nós estamos perto desse governo mundial, mas nunca podemos perder a ideia e o foco, né? O foco é: o céu está dominando, o céu domina. E para isso eu quero ler Apocalipse capítulo 4 e fazer alguns comentários sobre esse reinado do céu. Em Apocalipse 4, João, ele é levado até o céu. Versículo 1: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Porta, sempre na Bíblia, significa oportunidade ou uma aceitação de entrada. Jesus está à porta de igreja e bate. Quem ouvir a voz dele vai entrar, diz a Bíblia, vai cear com ele e ele com a pessoa. Então, a voz diz: vai, sobe aqui, vou te mostrar. Então Deus resolve mostrar a João, que recebeu o Apocalipse, as coisas que vão acontecer. E no versículo 2, ele foi arrebatado no Espírito, ele foi tomado pelo Espírito Santo e em Espírito, e ele foi até o céu, porque ele só podia ter essa visão celestial em espírito, porque se ele fosse em corpo, ele seria destruído, porque não suportaria ver a glória de Deus. E a primeira coisa que ele vê no céu, um trono e um assentado no trono. Então, a primeira coisa, o centro do governo do universo é o trono de Deus. E Deus governa, o Senhor reina de eternidade a eternidade. O Senhor está vestido de majestade, ele governa. Ezequiel, no capítulo 1, viu o Senhor também assentado num trono, e ele era tremendo, assustador. Daniel, capítulo 7, Daniel viu o trono de Deus e eram como rodas de fogo, um rio de fogo manava diante dele. Então é uma visão espetacular que João viu do trono. E o que estava sentado no trono
aqui Deus, que também é Cristo, Cristo e Deus, Cristo e o Pai são um só. Ele era semelhante porque João não consegue descrever a realidade celestial com palavras humanas. A pedra jaspe e sardônia são pedras que brilham muito, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda, quer dizer, o arco, um arco ao redor que podia ser como o arco-íris, que é a aliança de Deus com Noé, mas ele parecia também uma esmeralda. Então, uma coisa muito espetacular, muito além do entendimento humano. E ao redor do trono havia 24 tronos. Então, um trono e 24 ao redor, formando um círculo, um semicírculo. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Esses anciãos são homens glorificados, né, que representam todos os salvos em toda época da história de Deus, da história da igreja. Então, esses anciãos, né, não é somente porque são velhos, mas ancião fala de experiência, e eles têm vestiduras brancas porque eles foram glorificados, eles foram santificados, né? Eles têm a glória de Deus e coroas de ouro, né? E depois eles vão tirar as coroas e julgar aos pés do Senhor. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. Então, simplesmente, como eu disse antes, espetacular. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 Espíritos de Deus não são os 7 Espíritos, mas uma qualificação do Espírito Santo, né? Que ele é o Espírito de conselho, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito do Senhor, que é escrito em Isaías, o profeta, no capítulo 11. Então, o Espírito Santo é simbolizado pelos 7 Espíritos aqui diante do trono. E havia também diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Esse mar de vidro tem 2 significados possíveis. O mar era o lugar onde o sacerdote se banhava para oferecer sacrifícios. E também ele simboliza a limpeza, a justiça, a clareza, porque o nosso Deus é absolutamente justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E outras passagens dizem que esses animais são querubins. É um tipo de anjo, né, que o primeiro animal era como um leão, né, que fala de Jesus como o leão da tribo de Judá, o leão que ruge, o leão, o animal mais poderoso. O segundo animal semelhante a um boi, que fala também de Jesus, aquele que serve, que carrega o fardo. O terceiro animal com um rosto de homem, obviamente, fala de Cristo, homem. E o último animal com uma águia voando, que fala das coisas celestiais. O Senhor voa com asas como águia, ele nos acolhe, nos esconde à sombra das suas asas, diz a palavra de Deus, até que passem as calamidades. E os 4 animais tinham 6 asas, estavam cheios de olhos, que fala do discernimento, da visão completa de Deus. Deus vê tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele conhece tudo, ele conhece a sua vida, ele sabe tudo a seu respeito, ele governa sobre tudo, ele tem todo o universo sob o seu controle, ele chama cada estrela pelo seu nome, ele é o Todo-Poderoso, ele é tremendo. E esses animais, eles estão voando ao redor do trono, e eles dizem de dia e de noite, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O nosso Deus é santo, 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 quer dizer,
infinitamente santo, absolutamente justo. Ninguém que não for santo jamais habitará com ele. É por isso que ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, para fazer de nós justos e santos, para que possamos habitar na sua presença. E aqui os 24 anciãos, que representam aqueles que foram salvos, eles foram totalmente santificados pela obra de Jesus na cruz. E santidade é a característica do caráter de Deus essencial, da qual as outras advêm. Ele só pode ser amor na medida que ele é santo. Ele é justo na medida que ele é santo. Então tudo gira em torno da santidade. Por isso que os anjos gritam sem cessar: santo, santo, santo. Por isso que o Salmo diz que a gente deve adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Por isso está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, vamos crer que Jesus nos santifica, nos purifica, nos limpa de todo pecado, para que um dia habitemos com o Deus que é absolutamente santo. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, ele é digno de receber, ele é digno de receber glória, honra e poder. Por que ele é digno? Porque ele é o Criador, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Senhor significa que ele é Deus, sobretudo em Cristo todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi criado se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era o verbo, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele é santo e ele é digno. No próximo vídeo vou falar sobre esse ponto, que ele é digno porque ele é o Criador. Então é essencial que todos os homens reconheçam a Deus como Criador, mas não é o suficiente. Ele precisa, além de ser o Criador, você crê nele como Criador, ele precisa ser também o seu Senhor. Que ele te abençoe e que ele te mostre a sua verdade, né? Então, aguarde o próximo vídeo, dê um like aí. Estamos juntos no canal, em nome de Jesus. Um abraço.